professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! Esse é o vídeo de número 3, onde iremos abordar os pronomes demonstrativos. Vamos relembrar o que é um pronome? Pronome é a classe de palavras que vai substituir o substantivo e tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ao situar no tempo e no espaço sem utilizar o nome. Observem a charge. Eu odeio estes pneus. Observem, estes pneus, quando a personagem fala, está bem próximo a ela, certo? Na segunda parte, eu adoro esses pneus. Olha só como a pessoa que fala, no caso, o mosquito, ele está um pouquinho mais afastado do objeto, certo? Então, na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais. Elas também são chamadas de classes morfológicas ou classe de palavras. São os substantivos, os artigos, adjetivos, pronomes, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Algumas delas já estudamos e outras ainda iremos estudar. Dessas citadas, 6 são variáveis, ou seja, elas sofrem flexão de gênero, número e grau. É o caso do pronome, que é o foco desse vídeo, número 3. São os pronomes demonstrativos e os pronomes indefinidos. O que são pronomes demonstrativos? Pronomes demonstrativos são os pronomes que acompanham o substantivo para indicar o seu lugar no tempo, no espaço ou também o contexto. Alguns são variáveis, não sofrem alteração, não flexionam, e outros são variáveis, eles flexionam quando se faz uso deles. Os invariáveis são isto, isso e aquilo, e os variáveis são este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Atenção! Observem a correlação entre a pessoa do discurso e o uso dos pronomes demonstrativos. Primeira pessoa do discurso, o emissor, eu. Então, se a pessoa do discurso é a primeira, os pronomes demonstrativos usados serão este, esses, esta, essas, isto. Segunda pessoa do discurso, tu, os pronomes usados são esse, esses, essa, essas, isso. Terceira pessoa, ele, ela, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Tá? Então, estejam atentos para essa correlação entre pessoa do discurso e o uso correto do pronome demonstrativo. Fique atento. Agora, vamos ver o uso do pronomes demonstrativos nos textos. Então, temos um quadrinho e uma charge. Observem o quadrinho. Eu já estou pronta. E você, que roupa vai vestir? Esta camisa aqui. Observem a camisa. Onde é que está a camisa? Essa calça que está aí. Observem onde está a calça. Embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Então, é para demonstrar a relação entre pronome demonstrativo e espaço, são usados pronomes específicos. Já vamos verificar cada um deles. Na charge, não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Né? Observem aí uma crítica na charge. Então, nós temos, mais uma vez, este, esta e isso, perto da pessoa que fala, ou seja, primeira pessoa do discurso, esse, essa e isso, perto da pessoa que ouve, ou seja, perto do receptor, segunda pessoa do discurso. Olha só a garotinha falando, este livro é meu. Onde é que está o livro? Está bem próximo do corpo da garotinha, né? Ela está segurando como se estivesse abraçando o livro. Aí o lembrete logo abaixo, este, junto de quem fala, esse, perto a quem se fala, aquele, longe de quem fala. No quadrinho ao lado nós temos esse carro azul onde você está encostado é seu?
Este aqui não, o meu é aquele do outro lado da rua. Fica bem evidente aí o uso dos pronomes, certo? Aqui nós temos uma tabela com as regras específicas do uso dos pronomes. Observem, este, esta e isto. Em relação ao espaço, próximo de quem fala. Em relação ao tempo, próximo, no tempo presente. Texto, ao que ainda não foi citado, é uma catáfora. Em relação aos elementos coesivos, eu vou ter aí uma catáfora. Ainda vou citar algo. Refere-se à palavra mais próxima. Esse, essa e isso, perto daquele com quem se fala, do receptor. Futuro ou passados próximos. Referência ao que acabou de ser mencionado, anáfora. No primeiro caso, o movimento coesivo ele é feito para frente. No segundo caso, ele é um movimento feito para trás. Refere-se a uma palavra intermediária. Aquele, aquela e aquilo estão afastados do interlocutor, passado ou futuro distante. Retoma o elemento mais distante. Refere-se à palavra mais distante. Então, lembro. Primeiro, próximo. Próximo de quem fala. Segundo, perto de quem ouve. E terceiro, longe de quem fala e de quem ouve. Mais exemplos. Este, esta e isto. Tem a função catafórica, ou seja, ele está se referindo a algo que vai ser dito. Por exemplo, são estas as condições. Eu lavo a louça e você o carro. Estas. As condições vão ser ditas ainda. Olha só, o movimento é para frente. Observem a setinha. São estas. Ainda vai ser dito. Observe o segundo exemplo. Esse, essa e isso. Função anafórica, ou seja, a retomada, algo que já foi dito. Esperança é a última que morre. E isso é isso que me motiva a continuar. Olha só, houve uma retomada para estabelecer aí a coesão textual, certo? Este, esta versus aquele e aquela. Qual é essa diferença? Observem que eu tenho palavras em preto e palavras em vermelho. Exemplo, João e Ricardo são irmãos. Este é um bom aluno. Este, qual? Qual deles? O João ou o Ricardo? Este está mais perto. O Ricardo. Aquele sempre fica de recuperação. Aquele é o que está mais distante. É o João. Certo? João e Ricardo são irmãos. Este é bom aluno e aquele sempre fica de recuperação. Dessa forma, não precisei repetir o nome João e Ricardo. João e Ricardo são irmãos. Ricardo é bom aluno. João sempre fica de recuperação. São elementos coesivos, ok? Emprego dos pronomes demonstrativos, mais uma vez. Este, esta e isto. Lugar, perto, objeto, perto de quem fala. Exemplo, esta caneta aqui é azul. Estou segurando a caneta. Está perto de mim, estou falando. Sou o emissor. O tempo, presente, está acontecendo agora. Exemplo, este ano serei aprovado. Este ano, eu estou ainda no ano vigente. Contexto, para anunciar algo que será dito. Isto. Exemplo, seu problema é este. Você fala demais. Ainda vai ser dito. Certo? Não errem mais. Agora vamos falar nos pronomes indefinidos. Como o nome já diz, aquele que não conseguimos o quê? Definir. Os pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso, atribuindo-lhe um sentido vago e indeterminado. Eles também são variáveis e invariáveis. Os variáveis são algum, nenhum, bastante, certo, muito, outro, pouco, qualquer e todo. E os invariáveis, algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo e quem. Lembrando, os variáveis eles sofrem flexão.
Os invariáveis não se flexionam. Olha só o emprego na tira. Olá, alguém aí? Traga qualquer coisa para eu beber. Olá, alguém aí? Traga alguma coisa para eu beber. Eu consigo definir no primeiro quadrinho? Alguém aí? Alguém? Quem pode ser? Pode ser um garçom, pode ser a garçonete, pode ser o atendente do balcão. Traga qualquer coisa para eu beber. Quando eu falo qualquer coisa, pode ser água, refrigerante, um suco. Então, o personagem não foi específico, certo? Segundo quadrinho. O que é isso? Quem está aí? Indefinido, não consigo definir. O leitor não consegue definir o que está acontecendo com o personagem, porque ele não te dá nenhuma informação. As informações são vagas, são imprecisas. Se eu fosse o Senhor, não chamaria qualquer um, nem pediria qualquer coisa. Ou seja, se você quer algo específico, deve usar um nome específico e não algo indefinido, algo vago, porque isso dá liberdade para a pessoa, no caso da personagem, trazer o que ela quisesse trazer, não é? Se ele pede qualquer coisa para beber, o que a pessoa trouxer ele vai ter que aceitar, porque ele não foi específico. Então essa é a função dos pronomes indefinidos, algo vago e indefinido, como o próprio nome já diz. Pronome indefinido, vamos ver como eles funcionam, o emprego. Algum. Anteposto ao substantivo tem sentido afirmativo. Pós-posto tem sentido negativo. Vamos aos exemplos. Algum dinheiro terá sido deixado por ela. Sentido positivo. Tem um dinheiro que foi deixado. Observem o segundo exemplo. Dinheiro algum terá sido deixado por ela. Ou seja, eu já tenho sentido negativo. Não vai ter dinheiro. Primeiro é positivo. Algum dinheiro terá sido deixado por ela, não importa o valor. Só sei que alguém deixou o dinheiro. E no segundo exemplo, dinheiro algum será deixado. Ou seja, sentido negativo. Cada. Não deve ser usado desacompanhado de substantivo ou numeral. Possui valor distributivo. Como é que funciona? Eles receberam R$20 cada um. Certo? Eles receberam R$20 cada um. Então, o pronome indefinido cada deve estar sempre acompanhado, nunca sozinho. Outro quadrinho. Tudo serve para alguma coisa, mas nada serve para tudo. Interessante o quadrinho, bem reflexivo. Bem empregados os usos aí dos pronomes. Você acaba tendo que fazer uma reflexão mais profunda por conta do uso dos pronomes aí indefinidos, certo? E nós temos aí os pinguins, tão conhecido por vocês. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém, representando aí os pronomes indefinidos. E a charge? Aqui no meu quintal ninguém mexe. Olha só, ninguém mexe. Não importa, se vier qualquer pessoa que venha, não deixe mexer. Certo? Fazendo aí uma crítica